Olá, eu sou a professora Caterina e esse é o nosso curso de Química dos Biomiméticos. Nesta aula, nós veremos uma introdução à filosofia do biomimetismo. O biomimetismo nada mais é que a inovação sustentável inspirada pela natureza, em que nós, seres humanos, temos o trabalho como espécie de criar desenhos e estratégias que nos movam para uma melhor adaptação à vida na Terra. E nada melhor do que a gente observar as espécies que evoluíram durante todo esse tempo para termos uma inspiração para desenvolver esses desenhos e estratégias. Afinal, a Terra evoluiu durante milhares e milhares de anos e, durante essa evolução, diversas espécies foram surgindo e evoluindo. Algumas dessas espécies se extinguiram e outras permanecem até os dias de hoje. E são justamente nas espécies que permanecem nos dias de hoje em que a gente toma a nossa inspiração. Após a evolução, nós temos agora 32 mil milhões de espécies ou mais, que geram uma biodiversidade global muito rica, que depende dos mares, da umidade, da temperatura e do ambiente em si em que está localizado. E essa biodiversidade, ela tem uma unidade escondida por trás de todo esse crescimento. Mas qual será essa unidade que une toda essa diversidade? Bom, em 1857, Charles Darwin fez a teoria da evolução, em que ele dizia que a competição com o seu ambiente fazia com que a evolução ecológica ocorresse. Entretanto, Peter Kropotkin disse que tanto animais quanto humanos prosperam muito melhor em sociedades que são cooperativas e mutualísticas do que quando comparado com as sociedades que estão em competição. Seguindo esse mesmo pensamento, Gregory Bateson disse que esse pensamento de competição formava apenas humanos parasitas e autocentrados, que eram, na verdade, apenas destruidores do seu planeta. Mais recentemente, a bióloga Lynn Margulis, ela estudou simbiose e disse que essa simbiose é a maior força que está por trás da evolução, sendo que nós temos a cooperação e a dependência mutual que guiaram a vida a ser o que é hoje em dia. Então, a biodiversidade, ela depende muito da cooperação entre os seres vivos que existem em um determinado ambiente. E nós, como seres humanos, ainda temos muito que aprender com a vida e com a Terra. Por exemplo, a vida tem a luz como combustível. E nós ainda utilizamos muito e somos muito dependentes dos combustíveis fósseis. A vida tem a água como um solvente reacional, que é limpo, barato, não tóxico, mas nós utilizamos solventes nocivos para as nossas reações. Outra característica importante da vida é que ela acontece a temperatura ambiente, pressões ambientes ou locais. E nós costumamos dar muita força às nossas reações para que elas ocorram. Então a gente coloca pressões elevadas e temperaturas elevadas, gastando muita energia para que essas reações ocorram, não sendo nada sustentável. Então, o que a gente tem que aprender é que durante todo esse crescimento da Terra, nós temos um padrão complicado e muito bonito que forma a diversidade da vida. Sendo que ela depende de seu entorno e das coisas que tem localmente e se baseia na diversidade. E nós, seres humanos, dentro de todo o padrão de evolução da Terra, nós somos uma espécie muito nova. Então, nós temos a liberdade de sermos aprendizes. Então, a gente pode utilizar a nossa juventude de espécie como uma desculpa da gente observar as outras espécies e aprender com elas tudo o que elas
tiveram durante todo esse período de evolução. Na verdade, nós já temos feito essas observações inspirativas, em que, por exemplo, ao observar as vespas, nós observamos que elas fazem papel a partir da madeira, e que esse papel é muito parecido com os primeiros papéis que foram sintetizados por nós. Atualmente, este papel das vespas é utilizado mais como inspiração artística, em que há exemplos de colagem com ninho de vespas, que é por Emily Kane, que fez esses quadros, e também um experimento de Mattia Manchetti, que introduziu o papel colorido para as vespas fazerem um ninho colorido. Mas para a gente entender como que as vespas conseguem transformar a madeira em papel, nós precisamos observar que outros insetos também são capazes de realizar transformações parecidas, em que eles têm em seu sistema digestivo algumas bactérias ou fungos que são dominantes, e essas bactérias e fungos que são responsáveis pela aquisição de nutrientes de polissacarídeos, como a celulose e a hemicelulose, por exemplo. Eles também são importantes para a degradação de carboidratos. Então, insetos como esses são capazes de realizar diferentes funções que outros insetos não são capazes, ou outras espécies não são capazes. Por exemplo, nós temos a mosca de banana, formigas, abelhas e cupins, em que eles têm esse microbioma importante para fazer essa degradação. No caso das vespas, o microbioma delas é composto essencialmente de Streptomyces e do fungo Amylosterium, e esses dois liberam celulases extracelulares que são responsáveis pela degradação da celulose. Então, ele consegue transformar a celulose e fazer o papel. É importante notar que a madeira ela é composta entre 15 a 25% de lignina, entre 23 a 32% de hemicelulose e 38 a 50% de celulose. A lignina é esse polímero que está desenhado aí, que é completamente cheio de cadeias aromáticas e é muito difícil de ser quebrada. E em 1719, René Reaumur observou as vespas e se inspirou para que pudessem ser feito um processo parecido com os das vespas. O processo que a gente utiliza é o processo Kraft, que foi inventado por Jacob Schaefer em 1765, em que a gente utiliza compostos sulfurados e bases fortes para que a gente consiga degradar essa lignina e fazer o papel do jeito que a gente conhece atualmente. Esse processo não é nada ambientalmente correto e nada sustentável, como é o processo feito pelas vespas ou outros insetos. Se nós tomarmos o nosso tempo para observar a natureza, a gente vai verificar que ela oferece propriedades notáveis de hidrodinâmica, aerodinâmica, adesivas e umectantes. Esses exemplos estão baseados em diversas tecnologias que a natureza utiliza e que nós devemos nos inspirar. Agora para frente, eu vou mostrar para vocês alguns desses exemplos. A natureza ela é capaz de gerar diferentes arquiteturas moleculares utilizando o mesmo reagente, de maneira a obter diferentes funções biológicas. Então aqui eu trouxe dois principais exemplos, e este primeiro é dos esqueletos silíceos de organismos unicelulares, como por exemplo a radiolária e a diatomácea, em que eles são compostos essencialmente de sílica. Mas entre os dois esqueletos, a gente observa que os esqueletos da radiolária são maiores e mais robustos, e eles têm como principal característica morfológica a sílica opalina cristalizada, que ela dá a principal função de proteção e sobrevivência desses organismos.
E isso, a sua estrutura, ela também está associada à observação de esqueletos pré-históricos, de radiolares pré-históricas até os dias de hoje. E por que isso acontece? Porque a sílica é um material altamente cerâmico e a sua estrutura cristalina complexa resulta num esqueleto altamente durável. E esses biosilicatos formados em diferentes radiolares, eles são observados com diferentes cinéticas de síntese e formando então diferentes estruturas. Como a gente pode observar, algumas dessas estruturas formam como se fossem espinhos ou espículas, como são chamados. E eles se formam através de um mesmo esqueleto principal. Então, o controle específico da estrutura nanoscópica e macroscópica desses biosilicatos é obtido durante a sua formação, em que é feita em meio aquoso e em pH praticamente neutro, que é bem diferente do ambiente que os químicos conseguem ou conseguiam antigamente realizar a síntese de biosilicatos. Então, os pesquisadores foram atrás para ver o que estava compondo essas espículas de sílica da radiolária e verificaram que ao redor da sílica haviam aminoácidos negativos, como ácido aspartico e glutâmico, ou hidroxilados, como por exemplo a serina, agregados na sua estrutura. O que esses pesquisadores também verificaram é que cátions orgânicos ou metálicos também eram capazes de alterar a cinética da reação e alteravam também o tamanho e o formato das partículas de sílica. Entretanto, nesses processos de biosilificação mimética, nunca se obtinha uma radiolária, uma estrutura do jeito que é obtida na natureza. E um dos principais fatores negativos era o uso de elevadas temperaturas. Mas, além disso, o que se foi observado é que dentro da espícula de esponjas, que são muito parecidas com as espículas da radiolária, havia uma camada proteica, como está mostrado nessa figura. Essa camada proteica era feita de uma proteína chamada silicateína. Então, ela forma uma nanofibrila e essas nanofibrilas se agregam e ao redor das nanofibrilas ocorre a silificação. E ao redor dessa silificação há um depósito de outras moléculas, como por exemplo o colágeno e assim por diante. O mecanismo da silicateína é o de hidrólise do ácido silícico. Então, ela permite que o ácido silícico seja condensado em temperaturas amenas e em condições de pH neutro. Outros processos de biosilificação, utilizando a silicateína, foram capazes de obter estruturas muito parecidas. Esses processos foram feitos in vitro e não in vivo. Então, utilizando a silicateína, nós somos então capazes de fazer estruturas parecidas com o que a radiolária consegue fazer. Entretanto, essas estruturas poderiam ser mimetizadas de outra maneira, mas para isso que existem os químicos para se inspirarem na silicateína, por exemplo. O próximo exemplo que eu gostaria de mostrar envolve o colágeno. O colágeno ele é composto de uma estrutura peptídica com aminoácidos. Esses aminoácidos eles se enovelam como alfa-hélices, que formam moléculas de colágeno, que se formam fibrilas de colágeno e então fibras de colágeno. E o arranjo supramolecular dessas fibras de colágeno, em diferentes funções, acarreta em diferentes propriedades desse material. O primeiro seria o ósseon de ossos compactos, em que essas fibras elas atuam como um elastômero, resultando em uma alta rigidez
e resistência à quebra desses compostos. E o segundo exemplo de diferente arranjo supramolecular da mesma estrutura, que seriam as fibras de colágeno, resultando em uma outra propriedade, seria o arranjo de cristal líquido do colágeno na córnea. Então, ele consegue ter a transparência necessária para que nos permita visualizar o mundo. O próximo exemplo, ele está ligado a uma característica muito interessante da natureza, que é o fato dela ser capaz de utilizar todas as cores do arco-íris, mas o pigmento azul é muito raro. Então, como que a gente consegue observar muitas coisas na natureza que são azuis, apesar dessa raridade da existência do pigmento azul? E o que a gente observa é que existe cor sem pigmentos. São cores estruturais a partir de estruturas giroidais, ou seja, asas de borboleta, a fruta pólia, as penas do pavão, as lulas que são iridescentes, o camaleão, as folhas de begônia e inclusive a pele do babuíno, tudo isso possui essas estruturas giroidais que são capazes de refletir apenas um comprimento de onda. E isso resulta, então, nas cores estruturais. Um exemplo seria, por exemplo, a cobra, que ela é verde, e o verde todo mundo sabe que é a mistura da cor amarela com azul. E quando a cor amarela, que é um pigmento que a cobra tem na sua pele, ela se associa à cor estrutural azul da sua pele, que que possui essas estruturas giroidais. Isso torna, então, a cobra verde. Então, quando a cobra morre, ela não tem mais essa capacidade de sintetizar o pigmento amarelo e a gente observa apenas a cor azul da sua pele, que é uma cor estrutural, sem pigmentos. A asa da borboleta também possui essas estruturas giroidais. Então, à medida que a gente vai ampliando e ampliando essa asa de borboleta, a gente vai observando cada vez mais essas estruturas. Então, elas não têm pigmento. E isso ocorre, como eu disse anteriormente, devido à difração seletiva de um comprimento de onda da luz. Essa difração ocorre devido a essas estruturas giroidais, que são nada mais do que uma estrutura nanométrica organizada que permite que apenas um desses comprimentos de onda consiga ser refletido. Os outros têm uma refração cancelada. Um outro exemplo que também tem essas estruturas seriam a cor do camaleão e a sua capacidade de alterar a cor da sua pele. E essa capacidade de alterar a cor da pele é devido aos cristais de guanina, que possuem diferentes tamanhos, formas e organizações. Então, a medida ele consegue fazer com que esses cristais de guanina se organizem de outra forma, e então o camaleão começa a refletir um outro comprimento de onda. Então, como a gente pôde ver, os biomiméticos, novamente, nada mais são do que uma inovação sustentável inspirada pela natureza, que nós vimos que a natureza é capaz de fazer diferentes funções e nós devemos, como seres humanos, olhar para ela humildemente e aprender. E o que nós vimos também é que essa capacidade da natureza de esculpir estruturas é fenomenal. Então, a gente conseguiria esculpir também um material bruto e transformá-lo em um material inovador, novo, sustentável, a partir da nossa inspiração olhando a natureza.
Então, para concluir, o que a gente verificou durante toda essa aula é que a natureza ela utiliza diferentes estratégias para cada problema. Ou seja, ela utiliza enzimas quando o seu problema é cinético, utiliza nanotecnologia quando ela necessita de cores ou novas propriedades, e utiliza química supramolecular quando ela necessita observar novas funções, utilizando os mesmos materiais que já estão disponíveis. E nós, então, nas próximas aulas, veremos como essas propriedades e essas tecnologias são obtidas com os químicos para fazer biomiméticos. Até mais!